Além do conceito de exergia de um sistema, nós podemos também avaliar o balanço de exergia de um sistema que passa por um processo entre dois estados termodinâmicos. A dedução de exergia surgiu da combinação do balanço de energia e entropia, e o balanço de exergia também. Se nós pegarmos o balanço de energia e subtrairmos do balanço de entropia multiplicado por T0, chegamos a essa expressão, que pode ser colocada nesta outra forma. O termo do lado esquerdo da igualdade representa a variação de exergia do sistema ao passar por um determinado processo, entre os estados 1 e 2. Essa variação é causada por 3 fatores. O primeiro deles é a transferência de exergia associada ao calor. Aqui, nós representamos o somatório das diferentes parcelas de transferência de calor que podem existir entre o sistema e o meio. Observem que aqui a parcela Q é multiplicada por 1 menos T0 sobre Ti, que é a temperatura da fronteira onde acontece a transferência de calor. Esse multiplicador remete à eficiência de um processo reversível, de um ciclo reversível. Como a exergia representa o trabalho, o calor vezes esse termo representa o trabalho que poderia ser obtido caso essa mesma parcela de calor fosse transferida para um motor térmico de Carnot. O segundo termo é o trabalho, mas aqui nós levamos em conta o trabalho efetivo menos o trabalho para variação da fronteira, o trabalho feito contra a atmosfera. Essa parcela de trabalho não está disponível para outras finalidades, por isso ela é subtraída. Por fim, o último termo, que é a temperatura do meio vezes a entropia gerada, nós chamamos de exergia destruída. Assim como a entropia, a exergia não se conserva, mas a entropia sempre aumenta, enquanto a exergia sempre diminui. Cada vez que o sistema passa por um processo real, um processo irreversível, sua capacidade de realizar trabalho diminui. Resumindo, em um processo real, a energia se conserva, entropia é gerada e exergia é destruída. A exergia destruída nunca será menor que zero. Não se pode criar exergia. Para um processo real, com irreversibilidades, a exergia destruída é sempre maior que zero. E num processo ideal, reversível, a destruição de exergia é nula. A diferença entre o trabalho máximo teórico, que é a exergia, e o trabalho de fato obtido a partir de um sistema, se deve às irreversibilidades do processo, associadas à entropia gerada e, consequentemente, à exergia destruída. Lembrando que os fatores de reversibilidade são atrito, expansão não resistida, reação química espontânea, transferência de calor com diferença de temperatura finita e misturas. O balanço de exergia também pode ser expresso na forma de taxa, onde a taxa de variação da exergia do sistema no tempo é igual à taxa de transferência de exergia associada ao calor menos a transferência de exergia associada ao trabalho menos a taxa de destruição de exergia. Analogamente, o balanço de exergia pode ser aplicado também a volumes de controle, onde o foco está na exergia do fluxo, que entra e sai do volume de controle. Aqui, em vez da diferença da energia interna e do volume vezes a pressão do meio, nós temos a diferença de entalpia do sistema e do sistema no estado no meio. O restante da equação é semelhante à exergia do sistema. Para a variação da exergia específica do fluxo, a mesma coisa. Ao contrário da exergia de um sistema, a exergia de um fluxo pode ser menor que zero. Isso pode acontecer quando a pressão do fluxo for menor que a pressão do meio. Isso quer dizer que o fluxo requer trabalho para entrar em equilíbrio com o meio. Para um volume de controle, o que muda no balanço é a taxa de entrada e saída de exergia associada à massa, ou à vazão, já que estamos falando de um volume de controle, que, ao contrário do sistema, massa pode cruzar a fronteira. Agora que nós já sabemos como fazer um balanço de exergia, vamos entender melhor como ele difere do balanço de energia. Do lado esquerdo, nós vamos falar de energia e do lado direito, de exergia. Aqui nós temos um volume de controle, onde entra e sai um fluxo de massa. Calor é fornecido e trabalho é obtido.
Nesse volume de controle, entra massa num certo estado, que corresponde à taxa de entrada de energia de 10 megawatts. Essa mesma vazão, nesse mesmo estado, tem uma exergia de 2 megawatts. Essa diferença nos diz que dos 10 megawatts de energia da massa, só 2 megawatts poderiam ser convertidos em trabalho por meio de um processo reversível até o equilíbrio com o meio. O volume de controle recebe 90 megawatts de calor, que correspondem a 60 megawatts de exergia, que é o trabalho obtido se eu colocasse ali um motor de Carnot, para converter esse calor em trabalho. O trabalho obtido é 40 megawatts. Trabalho é exergia pura, não tem diferença. E aqui a gente considera que não tem variação do volume. O fluxo de saída tem 60 megawatts de energia e só 15 megawatts dessa energia pode ser convertida em trabalho, de novo, por meio de um processo reversível até o equilíbrio com o meio. Se nós aplicarmos o balanço de energia, a soma de todas as formas de energia que entram em taxa dá 100 megawatts. E a soma de todas as saídas, 100 megawatts também. A energia se conserva, nós já sabemos. Agora, vamos para o balanço de exergia. Somando as entradas, dá 62 megawatts, menos que os 100 megawatts de entrada de energia. E somando a saída, dá 55 megawatts de energia, menos que a entrada de exergia. Essa diferença se deve à destruição de exergia, associada a esse processo real que aconteceu no volume de controle. Essa análise nos ajuda a avaliar de antemão a capacidade de obter trabalho de um sistema ou um fluxo. O trabalho que eu posso obter a partir de, por exemplo, 100 kJ de energia interna de uma fonte geotérmica, 100 kJ de poder calorífico de um combustível, 100 kJ de energia cinética do vento ou 100 kJ de uma bateria. Essa é uma das utilidades do conceito de exergia. Outro ponto importante é a avaliação da eficiência de processos. A ideia da eficiência exergética é a mesma da eficiência térmica, o efeito útil por custo. Só que aqui em base exergética e não energética. A eficiência exergética de uma turbina é a potência obtida pela diferença de exergia do fluxo, ao passar pela turbina. Já na bomba, é o contrário. A bomba fornece trabalho ao fluxo. Então, a diferença de exergia, que é o efeito útil, pela potência fornecida. Lembrando que potência, trabalho, é exergia pura. Já num trocador de calor, se o nosso volume de controle estiver externo ao trocador, o que acontece é que o aquecimento do fluxo frio é obtido a partir do resfriamento do fluxo quente. Então, a eficiência exergética do trocador é a diferença da taxa de exergia do fluxo frio pela diferença da taxa de exergia do fluxo quente. A eficiência exergética pode ser avaliada para outros dispositivos e também para ciclos, sempre com a ideia de objetivo, efeito útil pelo custo, só que agora em base exergética. Em um ciclo de potência, por exemplo, a eficiência seria a potência útil obtida pela exergia fornecida, que é a exergia associada ao calor, que é o calor multiplicado pela eficiência do ciclo de Carnot. Analisando os processos pela perspectiva da exergia, nós colocamos as diferentes formas de energia na mesma base, contabilizando a sua capacidade de realizar trabalho. Com isso, nós concluímos o capítulo 10 sobre exergia. Bons estudos!